Olá, eu sou Soiane Cavalheiro, nutricionista funcional, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho, dar algumas dicas nutricionais sobre síndrome do intestino irritável. Mas antes disso, a doutora Taniele tem um recadinho especial para vocês. Olá, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo lá do canal Desvendando a Medicina. Você sabe o que é síndrome do intestino irritável? Não? Então passa lá no nosso canal, a gente fez um vídeo explicando direitinho o que é essa doença, como ela acontece, quais são os sintomas e como se trata. Depois volta pra cá para todas as dicas nutricionais da NutriSuian. Um beijo! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Bom, minha gente, vamos lá. A síndrome do intestino irritável, como a gente viu agora há pouco, ela é um distúrbio funcional do sistema gastrointestinal e que acomete cerca de 20 a 30% da população mundial. E ela é caracterizada por dor abdominal e alguns hábitos intestinais alterados. E acredita-se que ela corresponde a uma alteração da microbiota intestinal, da permeabilidade do intestino, de uma inflamação de baixo grau e também da conexão intestino-cérebro. Portanto, sim, ela vem de muitos lugares, né? Sendo que em qualquer indivíduo, um ou mais, né, dessas características podem estar presentes e fazer com que ocorra uma exacerbação dos sintomas, né? A maioria relata que isso acontece principalmente no pós-prandial, né? E o que a nutrição tem a ver com isso? Nutre tudo. Por quê? Porque com a nutrição, né, com a utilização de nutrientes e protocolos adequados, a gente pode melhorar a motilidade intestinal, nós podemos melhorar a hiperpermeabilidade, né, das barreiras intestinais, a gente pode melhorar a inflamação, essa de baixo grau, e consequentemente melhorar todos os sintomas relacionados a essa síndrome. Mas Nutri, existe algum protocolo específico para essa doença? Existe um que é o mais indicado, que são estratégias Low FODMAP. E o que é, Nutri, essas estratégias Low FODMAP? Bom, low é de baixo mesmo, né? E FODMAP é uma abreviatura de polióis, então de sacarídeos, monossacarídeos, polissacarídeos, enfim. Esses polióis, eles são facilmente fermentados, então, pelo nosso intestino. Então, a estratégia principal é reduzir, né, esses alimentos que são facilmente fermentados no intestino e que geram todo esse desconforto, né, relacionado à síndrome do intestino irritável, tá? Quais alimentos chaves são esses que precisam ser retirados? Leguminosas, então lentilha, grão de bico, ervilha, precisa ser retirado. As brássicas, então entra a couve, entra o brócolis, entra o repolho. Geralmente são bem enxofrados, né? Então a gente sente, ele consome em quantidade. Se você não está legal, você vai sentir isso a nível intestinal. Pistache, castanha do caju, alho, cebola. Mas tem um ponto que é chave para funcionamento da dieta Low FODMAP, que é a retirada dos adoçantes, gente. Do ZOL da vida, sabe? Qual OL significa esse? Maltitol, xilitol, eritritol, esses OL da vida precisam ser retirados porque eles são facilmente fermentados no intestino. Mas Nutri, eu sou diabético e para mim é muito necessário, eu não consigo não adoçar, né? Então o mais indicado, gente, seria o stevia mesmo, tá? Porque ele não é um poliol, ele é de uma planta de origem natural, então seria o stevia. Mas se você não é diabético, não utilize. E uma outra opção, se você, né, não é diabético, mas não consegue ficar sem um docinho, é o monk fruit. Esse monk fruit você consegue comprar em casa de produtos naturais ou também na internet, né? Ele é facilmente encontrado e ele pode ser utilizado, então, quando a gente está fazendo essa estratégia Low FODMAP. Sempre em pequena quantidade, né? Quanto menos você adoçar os alimentos, melhor, tá? Uma outra estratégia interessante, gente, é a utilização de chás que auxiliam na modulação dessa resposta inflamatória. Por exemplo, chá de gengibre, de cravo, de canela, de hortelã. Todos esses chás podem ser utilizados durante esse período e que auxiliam na modulação dessa resposta inflamatória. O importante é você deixar ele longe das principais refeições, porque os compostos, né, presentes nesses chás, eles se ligam muito facilmente com qualquer outro nutriente que tem ali. Então, se você bota uma fibra, esse chá pode
quelar, né? A fibra pode quelar esse composto e você eliminar ele na urina. E aí você consumiu uma coisa maravilhosa que na verdade você excretou, né? Você não absorveu. Combinado? Então, chás sempre devem ser consumidos de forma isolada, longe das principais refeições, para que você tenha esse efeito anti-inflamatório que a gente comentou e tenha aí todos os benefícios, né, na melhora do sistema imune e saúde do trato gastrointestinal. Uma outra estratégia bem interessante também é a suplementação de enzimas digestivas. Pode ser enzima digestiva só à base vegetal, pode ser enzima digestiva mista, né? Então você utiliza lá vegetal e animal, pode ser, tá? Em que momento se utiliza isso, Nutri? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Pode ser antes da refeição, pode ser durante a refeição. Atualmente eu tenho preferido no pós-refeição, mas isso varia muito de paciente para paciente, o objetivo, né, que nós temos com vocês, tá? Mas pós-refeição, ela é uma estratégia bem legal e bem importante quando a gente quer dar um descanso para o intestino, né? E melhorar toda essa questão da saúde do trato gastrointestinal e reduzir, então, esses efeitos da síndrome do intestino irritável. E uma coisa, gente, que precisa ficar claro aqui é que não adianta você fazer uma coisa só dessas que eu falei, tá? É preciso, é necessário a gente usar um mix de estratégias, né? Se você viver só de chá, você não vai ter um benefício na síndrome do intestino irritável, entende? Se você passar a consumir, tirar os açúcares da sua vida, você vai melhorar muito a resposta inflamatória, mas só isso é suficiente para melhorar sintoma? Possivelmente não. Todos esses conjuntinhos de estratégias que eu tô passando para vocês é fundamental se você quer melhorar sintoma. Não vale escolher um só, combinado? Uma outra estratégia interessante é a utilização da associação entre prebiótico, probiótico e MAMPs. MAMPs são macromoléculas de superfície, um efeito muito interessante na modulação da resposta inflamatória. Se você estiver fazendo a estratégia Low FODMAP, é importante que a única fibra prebiótica que você utilize seja a goma cassia purificada. Agora, se você não está fazendo a Low FODMAP, você pode utilizar um outro prebiótico, por exemplo, farelo de aveia, farelo de quinoa, farelo de amaranto. Você pode associar isso na sua dieta e já ter um efeito prebiótico ali que vai melhorar bastante a função intestinal. E Nutri, a pergunta que não quer calar: como é que fica proteínas na síndrome do intestino irritável, especialmente aquelas de origem animal? Essa é outra pergunta que eu recebo com muita frequência aqui. Eu digo para vocês que essa não é a melhor opção. Por quê? Porque na síndrome do intestino irritável existe naturalmente um aumento das proteobactérias. E as proteobactérias, elas adoram proteínas de origem animal. E isso não é nada interessante nessa doença. O que pode ser feito, por exemplo, né? Se você vai lá para uma academia e você usa o whey protein, poxa, deixa de usar o whey protein e passa a utilizar uma proteína de arroz, uma proteína de ervilha. No seu dia a dia, se você consome 2 bifes de carne, passa a consumir um, caso você não consiga fazer exclusão. E uma outra dica ainda é que você pode substituir essa carne por um mix de pseudo-cereais. Então, por exemplo, quinoa, o amaranto, levedura nutricional. Você pode fazer um mix disso que no final vai ter um perfil de aminoácido muito bacana e muito semelhante, né, à proteína animal. Outro ponto-chave aqui são óleos com propriedade anti-inflamatória, tá? Por exemplo, óleo de semente de uva, óleo de abacate, azeite de oliva extra virgem, óleo de gergelim. Se você utilizar ele 2 a 3 vezes por dia fora das principais refeições, como se fosse medicamento mesmo, tá? Se utilizar ele fora das principais refeições, você vai passar o dia tendo contato com óleo com propriedades anti-inflamatórias que melhoram a função intestinal e apresentam uma atividade antioxidante muito legal e, consequentemente, uma redução na resposta inflamatória e uma melhora nos sintomas da síndrome do intestino irritável. Entendeu? Um ponto muito importante para síndrome do intestino irritável, gente, é comer devagar, tá? Não existe saúde intestinal se você engolir o alimento. Quando você mastiga esse alimento, consome o alimento de uma forma devagar, você melhora, o processo enzimático é outro, o processo digestivo todo é outro. Anota essa dica porque ela é fundamental para você que tem síndrome do intestino irritável. E para finalizar o nosso vídeo, gente,
higiene do sono. Não existe controle eficiente de resposta inflamatória sem dormir bem, sem entrar em sono profundo, sem fazer regeneração celular. É no sono que a gente faz esse processo. Todas as nossas proteínas, elas são moduladas no sono. Então, nós temos uma série de fatores transcricionais que são modulados no sono. Por exemplo, as enzimas PGC1-alfa, PPR-alfa, todas elas melhoram a nossa resposta antioxidante e, consequentemente, a nossa resposta inflamatória. Quando não dormimos bem, nós aumentamos a produção de interleucina 6, de TNF-alfa, que estão relacionados ao aumento de uma resposta inflamatória. Portanto, higiene do sono é fundamental. Faça chás, utilize aromaterapia, tire a luz ali do rosto antes de dormir. Essa luz direta no rosto faz com que você aumente a produção de cortisol, e o cortisol à noite é péssimo, porque se você produzir cortisol, você não vai produzir melatonina em sono profundo, por exemplo, porque você não vai pegar no sono para isso. Cortisol precisa estar alto lá de manhã cedo, que dá aquele despertar, acordei, sabe? É aí o cortisol que está atuando. Então, modulação da resposta inflamatória acontece também na hora do sono. Dormir bem é fundamental. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que eu tenha ajudado vocês. Peço que curta esse canal, compartilhe esse vídeo, porque a síndrome do intestino irritável, ela pode e deve ser modulada e a melhora dos sintomas é significativa. Espero vocês no próximo vídeo. Até semana que vem. Um beijo!